E nesse domingo tivemos o clássico Sansão, São Paulo e Santos no Morumbi, 3-1 São Paulo, amplo domínio da equipe tricolor. E uma coisa tem que se salientar, mais um clássico do Santos, nova derrota e mais uma vez não jogando nada, não esboçando reação, sendo presa fácil. Independente de ser em casa, ser fora, não importa. O que importa é o Santos cada vez mais próximo a um destino sombrio, a um futuro não tão incerto. Por outro lado, o São Paulo mostra, junto com a boa escalação que o Rogério fez, escutando a torcida na arquibancada, pedindo para colocar os jogadores, colocou uma escalação para frente do São Paulo aceitável, e quem teve a ganhar foi o torcedor São Paulino, que tomou muita chuva, foi para o Morumbi, voltou para casa feliz com a vitória convincente do clássico. Acho que era isso que a gente esperava. No caso, minha parte, eu esperava do São Paulo, era isso. Não o São Paulo covarde que foi contra o Palmeiras, que quando eu fiz o vídeo pós-jogo falando do São Paulo, quando teve um empate em 0-0, o São Paulo saiu totalmente feliz contra o Palmeiras. E desde o primeiro minuto, do primeiro lance, o São Paulo abdicando de jogar. Toquinho, cera desde o primeiro minuto. Você fazer uma cera no final da partida para poder ganhar um tempo, esfriar o jogo. Mas desde o início, eu achei a postura do São Paulo covarde. Ao contrário de como foi contra o Santos. Tranquilo, dominante. Num gramado que eu pensei que não ia ter jogo 1-2 horas antes. Totalmente impraticável. Mas depois, com a boa drenagem do Morumbi, teve espaço para jogo. O São Paulo jogou bem, dentro do possível e dentro do esperado, contra uma fraca equipe do Santos, que é sempre bom salientar isso. O São Paulo jogou bem, com uma escalação boa, para frente, segura, mas foi com uma fraca equipe do Santos, em casa. Muitos santistas podem estar questionando, mas a chuva e as duas expulsões prejudicou a equipe do Santos. Mas a chuva também foi para o São Paulo também. Então a gente tem que ver as falhas do Santos e também tem que ver os méritos do São Paulo, porque houveram méritos. Então o São Paulo foi seguro contra uma equipe fraca, salientando, mas produziu. Acho que esse é o ponto importante. Ponto para o Rogério, que enfim deixou um pouquinho das suas convicções de lado e ouviu a torcida. Você fala técnico teimoso pro técnico teimoso. Eu, palmeirense, o técnico do meu time, Abel Ferreira, mais teimoso impossível. Mas só que tem aquela coisa, que nem uma convicção que eu defendo. Se você é teimoso e você é vencedor, você é gênio, você é reconhecido como um grande treinador, tal qual o Abel. Ele é teimoso. Quando ele bate numa tecla, ele vai até o final, não cede. O Rogério Ceni também é teimoso, só que não é vitorioso. No quesito títulos. Já conquistou título em Fortaleza, conquistou título pelo Flamengo, pelo São Paulo, que ele é ídolo como jogador, não como técnico. Está engatinhando ainda como técnico pelo São Paulo, não conquistou nada. Então o Rogério, pode-se dizer, deu um passo à frente com essa vitória. Sim, foi importante. E quem tem que comemorar muito isso aí é o torcedor São Paulino. Sim. Então vamos pontuar um pouco de São Paulo, falar um pouco também de Santos também. Qual é o que a gente pode, o que a gente viu e o que a gente pode ver para as duas equipes. Falar apesar de muita chuva, o domínio do São Paulo. Isso a gente tem que salientar. São Paulo ganhou de 3-1, gol de Caleri, Galopo e Luan. Santos contou com Juan de pênalti. Mas o domínio do São Paulo foi desde o início. E não teve aquele abafa. Muito porque não precisou encurralar o Santos, que se permitiu ser encurralado. Mas onde é que a gente vê o mérito do São Paulo? Na forma de se jogar, em não ser covarde, como eu pontuei no jogo contra o Palmeiras. São Paulo deu nojo totalmente do não querer jogar, mesmo sendo no estádio do Palmeiras, tudo isso, mas joga bola. O São Paulo não quis jogar bola, isso é complicado. Mas não, foi um time correto, foi um time legítimo, um time, acho que o São Paulino, acima de tudo, saiu satisfeito. Mas quando eu falo domínio, é no quê? Soube aproveitar as suas chances. Quando eu falo um time brasileiro jogar bem, o brasileiro tem que deixar aquela coisa do não querer pura e simplesmente
se basear no futebol europeu. Que lá os gramados são muito bons, jogadores mais hábeis, mais de toque fácil. Um toca aqui, outro já busca lá. É muito treinamento, muita repetição. No Brasil isso não acontece. O que no caso, como eu prego como um jogo perfeito, um jogo aceitável. Muito o que o São Paulo fez. Tinha condição de terreno adverso, mas tinha uma torcida a favor. Contra o adversário fraco. O que o adversário fraco faz? Se retrai, não deixa você entrar. Mesmo assim, o São Paulo foi insistente com as peças que tem, que foram a campo, e conquistou uma boa vitória. Teve a parte fraca do Santos, mas o São Paulo conquistou a vitória. Lutou para isso, trabalhou para isso. Então, tem que ter méritos, sim. Tem que render parabéns para o São Paulo, sim. Outro ponto que eu queria salientar é o São Paulo joga para a torcida. O São Paulo, na figura de Rogério Ceni. Rogério Ceni jogou para a torcida e fez a escalação que o São Paulino quis, o São Paulino deseja. Uma coisa que eu pontuei e que eu gostei de ver no São Paulo foi o quê? As entradas de Luan e Galopo na equipe. Galopo já iniciou jogando, Luan que entrou no segundo tempo, a pedido da torcida. Mas eu gostei da postura do Rogério, que viu um Santos fragilizado e acuado, e foi colocando as peças, e as peças, melhor de tudo, renderam. Achei isso que a gente tem que pontuar no futebol do São Paulo, que o técnico pode ter mil e uma vitórias, tipo, vitórias de forma de se jogar, mas o pensamento do técnico tem que corresponder com o jogador assimilar e entrar em campo e fazer. Então acho que não basta ter o seu time só um grande time ou um grande técnico. Tem que ser um grande tudo. Aí o que a gente vê? Resultados. A gente viu o resultado do São Paulo produzindo bem mediante as peças que foram. E aí a gente começa a querer vislumbrar uma vaga, que eu falei, de Luan e Galopo, que acho que para mim, na visão de um palmeirense vendo o jogo do São Paulo, tem que ser titular. Não tem como pensar um São Paulo firme, seguro e ofensivo, sem Galopo e sem Luan. O Luan faz o balanço defensivo, protege a zaga, defende mais a zaga, não deixa desprotegida. Se for ver, um Nestor não faz isso, um Pablo Maia não faz isso. Até um Jackson Mendes, que é um ótimo função de camisa 8, mas não protege tão bem a zaga, porque ele é mais dado à ofensividade. Ele dá mais o balanço, ele faz um suporte defensivo, mas ele é mais dado ao pisar na área, chutar de longe, coisa que Luan também faz. Ele é melhor do que um Jackson Mendes, porque ele consegue pisar na área, ele protege a sua área e pisa na área adversária, chuta de longe. E contra uma equipe frágil, fraca igual o Santos, e fechada, um campo molhado, tem que chutar de longe. E Luan foi premiado. Então é isso que eu vejo. O São Paulo bem, o São Paulo eu não vou dizer nem tanto ofensivo, o São Paulo não fez o abafa, mas o São Paulo foi equilibrado. O que eu vi no São Paulo, quando o São Paulo não é um time covarde e recuado, é um time desequilibrado. Não tem aquele balanço defensivo-ofensivo, ou todo mundo para frente, todo mundo para trás. Não existe uma norma técnica, não existe um padrão. Contrário que a gente viu do São Paulo. Então, eu até marquei aqui, como é que a gente poderia ver um São Paulo, na minha vista, dito perfeito. São Paulo que está longe de ser uma equipe perfeita, mas dito dentro das peças que existem e a disposição, né, que se vê numa zaga do São Paulo, que hoje tem Alan Franco e tem Beraldo, mas tem um Arboleda, que está contundido, mas se ele voltar ele tem vaga cativa. Aí quem sai? Vai, um Beraldo sair, mas Alan Franco vem fazendo muito bem a zaga. Então Alan Franco e Arboleda vislumbrando uma zaga perfeita mais à frente, já seria melhor. Teria mais presença, teria imposição física e até um certo ponto de técnica também, que o São Paulo precisa. Então, eu vislumbrando um São Paulo que eu rabisquei aqui, seria o quê? Rafael no gol, mas uma partida boa do Rafael, segura. O Santos não ofendeu tanto assim, mas o que ele fez, o que tinha que se fazer, seguro, boas saídas de gol, um pouco atrapalhado, um pouco afoito, mas de certa forma seguro, né? O São Paulo acho que precisa disso, passar partidas assim com mais estabilidade emocional e uma defesa segura. Então eu acho que por mais que o São Paulo faça gols, se não tiver um time equilibrado defensivamente,
faz um, faz dois, mas leva três, leva quatro. São Paulo já pode-se dizer que tem um padrão defensivo legal, aceitável. A linha de trás de São Paulo seria que depois de ter Rafael no gol, seria Orejuela e o Wellington nas laterais. Que os dois eu gostei no sentido de que o Orejuela ele tenta muito. Ao tentar muito, como ele é um jogador limitado, ele erra muito. Por ser limitado, mas ele não é um jogador covarde. Ele se apresenta, tropeça muito na bola, tem um defeito que ainda ele tem que melhorar. Não cruzar bolas na área. Ele sempre dá aquela voltinha, lambe a bola para um lado, para o outro, toca para trás, toca de lado. Ele tinha que ser mais agudo. Não sei se não é uma característica dele e não é de cruzar na área, o que é um pecado para um lateral. Então, o Orejuela, ele é um jogador, nesse enquadro do time de São Paulo, é útil. Ele se apresenta muito. Uma hora de tanto errar 10, uma ele acerta. Um toque na área, tipo, você vê um Luan se aproximando, ele rola para um Luan vai lá e chuta. Então, ele tem que melhorar pontos. Mas dentro da figura tática que o São Paulo está se implementando, na figura de Rogério Ceni e as peças que tem, o Orejuela vai muito bem. O Wellington, eu digo que ele está um pouco acomodado, por quê? Na figura na minha cabeça do São Paulo perfeito. Porque ele não tem mais a sombra de um Reinaldo. O Reinaldo foi pro Grêmio. E ele não tem um reserva para poder fazer medo a ele. Isso acomoda um pouco. Então faz o nível dele cair. Que nunca foi alto, mas cai. Mas juntando os dois laterais, o Orejuela e o Wellington, tendo Alan Franco e no momento Beraldo, que falhou no lance do pênalti pro Santos, né? Recuar a bola com o terreno pesado e molhado, isso não se pode fazer. Ele fez, foi penalizado, né? Foi pênalti pro São Paulo, o Santos descontou, mas durante o jogo se portaram bem, Beraldo e Alan Franco. Mas eu vislumbro um São Paulo perfeito, Beraldo saindo e entrando na Arboleda. Mais à frente, para mim seria a dupla de volantes perfeito, que o São Paulo joga, para ser mais equilibrado, tem que ser com dois volantes. Jegson Mendes e Luan. Jegson Mendes para mim é um ótimo camisa 8. Eu vejo muitas características boas nele, menos defensivo, mais ofensivo, mas ele tem uma boa chegada. E as deficiências de Jegson Mendes, quem completa? Luan. Luan, ele que sofreu muito com contusões, mas ele tem uma chegada muito boa. Como eu falei no início do vídeo, ele dá uma proteção muito boa. O São Paulo é um time que com ele fica protegido, ele é um bom cão de guarda, ele faz muito bem a função de camisa 5, o de ficar mordendo na entrada grande área do São Paulo. Ele faz a função para ninguém passar, se bem que algumas vezes passam, mas ele faz lá, ele morde bastante, é um cara brigador, é um cara vivaz, um jogador tem apetite pelo futebol e no caso ele chega, ele faz a função de camisa 5 e faz a de 8, que ele pisa na área adversária, ele chega. E quando ele se pega um time frágil, fraco, igual o Santos, o que ele faz? Começa a arriscar mais, começa a chutar mais. E nisso ele foi premiado com o terceiro gol. Então você não pode tentar, você achar que, não que uma figura dessa não é primordial para o São Paulo. Tem que ter um Luan, sim. Você pode tentar colocar Jegson Mendes e Nestor para ficar mais solto o São Paulo. Mas o São Paulo não tem peças humanas, jogador para deixar o time mais solto. Tem que deixar firme e equilibrado. Então não pode se dar o luxo, que nem no caso vai de um Palmeiras, deixar com um Gabriel Menino e um Zé Rafael. Que são um pouco mais fracos, são equilibrados, mais fracos na marcação. Mas o Palmeiras tem um time completo para poder dar ao luxo de não ter um cara pegador. Aí, por isso que muitas vezes o Palmeiras fica arriscando com Jailson, pela falta de pegada dos seus dois volantes. Mas o Palmeiras tem um time forte. O São Paulo não tem. E você não abdicando uma figura de um Luan, quem perde é o São Paulo. Tem que ter um Luan. Chega mais à frente. Qual que é a equipe que eu acharia perfeita para o São Paulo? Na minha visão, seria uma linha de 3 para poder deixar Caleri sozinho lá na frente. O Wellington Rato, Galopo de um lado e Luciano centralizado. Luciano podia, dependendo do jogo, poder até sair para poder deixar um volante a mais, poder deixar um Nestor, para deixar o São Paulo mais enxuto, parrudo no meio campo, não tão ofensivo, e dando bola para o Caleri, que uma delas se faz. São Paulo faz 1-0 no que? Bola alçada na área, na insistência, Caleri se sobressai e fez o que sabe. É o único toque pro gol, cabeçada pro gol. Habilidade zero.
muito próximo de zero. Caleri não é habilidoso, mas é fazedor de gols. E uma equipe que tem suas limitações, como o São Paulo tem, é importante você ter uma figura de um Galopo, você ter o Wellington Rato, um Luciano, um Caleri, principalmente um Caleri. Recuar um pouquinho, falar de Galopo. Por que eu quero que ele seja titular? Porque ele é o melhor jogador do São Paulo em fundamentos, passes, presença, participações de gols. Ele saindo do banco, ele é o artilheiro do São Paulo na temporada. Como que o Rogério Ceni deixa um jogador desse no banco? Essa é a deficiência que eu falo do Rogério. Deixar um Galopo no banco. Aí faltando 30 minutos, entra lá e resolve. Nisso o São Paulo já está perdendo de 1 a 0, perdendo de 2. Aí um Galopo entra afobado, não faz nada, esse Galopo é fraco. Mesmo assim o Galopo está jogando muito bem. E contra o Santos ele iniciou o jogo sempre muito participativo. Teve o pênalti, o primeiro gol foi do Caleri de cabeça, antecipando uma bola alçada na área. No segundo tempo teve o pênalti pro São Paulo, né? Jogada idiota, né? Mais uma jogada idiota do Santos. Galopo foi lá e fez de pênalti. Aquela paradinha quase que perde, titubeou no último momento, mas foi lá e bateu no canto. Na bochecha da rede, como dizem. E fez São Paulo 2 a 0. Aí, qual que é a presença que eu falo de Galopo? Porque ele é essencial. Ele é isso. Ele está em todos os espaços do campo, ele contagia. Por ser argentino, por ser um cara platense, um cara que ele vive o jogo, ele vive o time, ele vive a jogada em si. Então é um jogador que dá gosto de ver jogar. E não tem como defender o Rogério Ceni e deixar no banco. Entra faltando 30, faltando 20. Não pode. Ele tem que ser 90 minutos. Porque o São Paulo precisa de um jogador assim. Pode falar, o Rogério Ceni gosta do Luciano. O Rogério Ceni não tira o Luciano. Se bobear entre Luciano e Galopo, que sai Luciano. Eu até acho que o Luciano tem que permanecer. Porque ele exagera um pouco na vontade, mas ele tem vontade. Ele deixa o time ligado. O Wellington Rato não pode sair. Faz um lado de campo muito bom, alternando esquerda, direita, mas faz um lado de campo muito bom. Então Galopo e Luan, como eu salientei, não podem sair da equipe do São Paulo. Tem que entrar e permanecer. Se o São Paulino desejar, se o Rogério Ceni desejar, ter uma equipe equilibrada. Senão vai ficar vivendo de bolas alçadas. Caleri me ajuda, faz um gol de canela. Luciano briga com os zagueiros e empurra a bola pro gol. Eu acredito que o São Paulo queira um time equilibrado. E esse time que eu falei, que eu citei, do goleiro até o centroavante, do Rafael até o Caleri, é de jogadores equilibrados. De jogador que deixa um time mais equilibrado. Sem aquele bloco na frente, um bloco atrás. E que o São Paulo tenha um meio campo criativo, que muitas vezes é um deserto de ideias, não tem ninguém. Um bloco na frente, um bloco atrás. O Rogério gosta assim de futebol por etapas. E você acaba queimando o futebol no meio campo, porque o meio campo é que acontece tudo. De bom ou de mal, mas acontece. Então esse é o time que eu acho que eu vejo do São Paulo para ser mais equilibrado. Como eu já tinha citado, os gols foi de amplo domínio do São Paulo. O de cabeça, bola alçada logo de início. Caleri faz o de cabeça. De pênalti, Galopo enfiando nas redes, né? Chutando no cantinho. Luan de longe, premiado. Por quê? É o jogador que pisa na área adversária. Como já diria Muricy Ramalho, que ele reclamava muito do Ganso no São Paulo, porque o São Paulo era um time que não tinha presença de meio campo, e ele falava que o Ganso, jogador de meio de campo que não pisa na área morre de fome. E essa era uma figura. Ele falava disso do Ganso no São Paulo, o Ganso no Fluminense, que faltava pisar mais na área, chutar de longe, participar, ser um genuíno camisa 10, ou de vez em quando até um camisa 7, mas chegar mais à frente. Não se acovardar e se vestir uma camisa de camisa 8 e ficar quietinho. Então o Luan faz muito bem isso, faz a função de 5, faz a função de 8, tal qual o Danilo, antes de ir para a Inglaterra, estava fazendo no Palmeiras. Então ele foi bem para a Inglaterra, por quê? Porque ele faz amplas funções. E no futebol europeu, principalmente o padrão inglês de jogar, eles querem jogadores polivalentes, de multifunções, não aquele burocrático, só o 5, só o 8, só o 10, só o 9. Ele quer multifunções. Não existe volante, não existe meia. Existe jogador de meio campo que faça todas as funções se possível. E agora o Rogério Ceni, eu gosto de citar muito trabalho de técnico, Rogério Ceni. Por que o São Paulo produz tudo isso aí? Porque o Rogério Ceni cedeu.
O Rogério Ceni cedeu, porque ele não é que nem no caso de um Abel Ferreira, que o Abel Ferreira, pelo poder do time que ele tem nas mãos e pelos títulos que ele conquistou, isso dá respaldo de um Abel Ferreira ser teimoso, porque ele vai lá e vence. Teimoso, 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 pega uma água santa, um calor exorbitante, 11 horas da manhã, meio-dia, em Diadema, vai lá e vence, por suas convicções, pelo seu time armado, vence, pega o Flamengo na Supercopa dos Campeões, na Supercopa do Brasil, é campeão, né? E então fica difícil falar mal do Abel. O Rogério Ceni não tem como se dar o luxo disso. Então, o Rogério Ceni foi bem porque deixou de ser muito teimoso, a lá Abel. O Rogério Ceni foi muito mais populista. Torcida, o que vocês querem? Eu quero Galo, eu quero Luan, eu quero Beraldo, eu quero um Caleri enfiado lá na frente. Tá bom, para vocês me darem paz e conseguir trabalhar, só para vocês pararem de me encher o saco. E o São Paulo jogou bem. Tá vendo, Rogério? Não é difícil. É o tal do feijão com arroz. Fala, Galo, o que você sabe fazer? Caleri, o que você sabe? Luciano, Wellington Rato, o que você sabe fazer para mim? Luan, o que você pode fazer para mim? Cada um vai falar, Rogério, eu vou te entregar isso, isso e isso. Não nada além disso, que a gente não consegue. O time conseguiu. Um campo adverso contra um time fraco e recuado como o Santos. O Santos teve que ser recuado. Se abrisse, ia tomar muito mais, né? A fragilidade do Santos me assustou muito, mas a ofensividade do São Paulo, dentro de um contexto, me agradou. Então São Paulo me agradou. Eu gostei da postura do São Paulo. A gente pode citar, falando agora, já fechando essa parte do São Paulo, para já pular para a parte do Santos. São Paulo é líder, 14 pontos, né? Do grupo B. Vai classificar, com certeza, porque quando tem essa fórmula do campeonato, que os integrantes do mesmo grupo não se enfrentam, fica muito fácil para o São Paulo se classificar. Com mérito, sim. São Paulo tem a sua competência, tem um time, tem peças encorpadas. É não fazer besteira, Rogério Ceni, que dá para ir longe nesse Paulista. O São Paulo tem a obrigação de vencer, por quê? Porque necessita de títulos. A situação São Paulina necessita de títulos. Então, o São Paulo, líder do grupo B, 14 pontos. E fez bem. Fez bem o Sansão. Ao contrário do Choque Rio, que o São Paulo foi covarde, o São Paulo foi propositivo. Propôs jogo. O que não é difícil, Rogério. É armar bem a equipe, usar as peças que tem. Então, esse foi o São Paulo. Parabéns pelo 3-1. Agora, falar do Santos, né? Falar menos do Santos, né? Porque não teve tanto brilho assim. Pelo contrário, teve muitas coisas ruins a se pontuar do Santos. Preocupante, não futebol do Santos. Isso sim tem que pontuar, sim. O que preocupa o time, de todo agora muito falado, até pela morte do Pelé, todo mundo voltando a falar do Santos, que sempre vai achar que vai um moleque da base, vai surgir, um Ivonei vai surgir e vai nos salvar. Não, nem sempre. Uma hora essa receita dá errado. O São Paulo há anos está brincando com isso também. Uma hora a torcida vai apoiar o time, um Muricy vai voltar, um Hernanes vai nos salvar. Uma hora a conta não bate. E eu falo, por que ficar brincando tanto com rebaixamento, com futebol ruim, com times ruins, se você tem condições, mesmo que precárias, mínimas, de propor algo melhor? E se eu citei que o São Paulo houve uma progressão do time covarde contra o Palmeiras para um time prepositivo contra o Santos, dominante contra o Santos, como foi o São Paulo. Por isso que eu dei parabéns para esse São Paulo. O Santos é mais um péssimo e mais um clássico. Não tem, me assombrou, eu dei mais atenção quando foi um Palmeiras e Santos, que foi no Morumbi, mando do Palmeiras, mas no Morumbi. O Santos não jogou nada. Acuado, com medo. Todo mundo pensou, não, mas contra o grande Palmeiras, o Palmeiras é muito mais forte. Sim, mas o Santos não fez nada. Como contra o São Paulo, também não fez. O Santista bravo, pera aí, não fala mal do Santos não. O Santos teve 2 expulsos, porque bateu, né? Quando a gente bate, né, punido, amarelo, vermelho, acontece, mão na bola, pênalti. Mas a chuva foi pros dois, né? Ou não ficou só aquela nuvenzinha daquele azar em cima do Santos e pro São Paulo aquele sol bonito de 32 graus. Não. A chuva foi pros dois, o gramado pesado foi pros dois, só que o São Paulo teve mais competência.
Você viu um time do Santos que tem a sua linha de frente, tem Ângelo, tem Mendonça, tem Marcos Leonardo, no gol tem um João Paulo que pega muito bem, uma zaga que tem o Bauerman, que é um bom zagueiro, gosto muito dele. Contra o Palmeiras foi o único que jogou bem, não só pelo gol, mas que tentou fazer uma coisa de lúcido, né? O zagueiro, o único da equipe, que o resto da equipe foi uma lástima. O Santos foi uma lástima de novo, e agora contra o São Paulo. Então foi uma inutilidade contra o Palmeiras. Mesma coisa contra o São Paulo. Agora tem todos os poréns. Chuva, 2 expulsões, campo pesado, ó vida, ó céu, ó azar, tudo isso. Mas o Santos de novo não jogou nada. Poderia ser 3-1 pro São Paulo, com o Santos lá. A gente perdeu pro São Paulo porque o São Paulo é melhor, a gente somos limitados. Mas você nem tentar. É isso que eu cito do Santos. O não tentar. O Santos é um time fraco e limitado, mas não é esse lixo todo como todo mundo transparece. Tem boas peças, um Mendonça, um Marcos Leonardo, um Ângelo. Tem poder do Santos de poder chegar um pouco mais ordeiro, um pouco mais ofensivo, não tão covarde, não tão inofensivo. E foi o que o Santos fez. Foi o que o Santos foi contra o Palmeiras, foi nesse presente momento, contra o São Paulo. Então, o Santos tem boas peças, mas o time não engrena. Esse que é o Daí Helman, acho que vai ter, eu não sei se ele vai ter vida longa no Santos. Até o presente momento, ele é técnico do Santos, mas eu acredito que ele não, se ele começar um Brasileirão como técnico do Santos, ele não termina. Na minha opinião, ele não termina o ano de 2023 como técnico do Santos. Ele cai antes. Ou no final já do Paulista, com a eliminação. Eu citei aqui Santos a 4 pontos do rebaixamento. A Portuguesa é a primeira para poder sair do rebaixamento. Tem 5 pontos, o Santos tem 9. Como eu citei, como integrantes do mesmo grupo não se enfrentam, eu acho muito difícil o Santos vir a cair no Paulista. Até porque o nível do futebol do interior tem uns times bons, mas tem times horríveis também. Mas eu não acredito ver o Santos cair no Paulista. Pela deficiência técnica dos outros. Não, nenhum mérito do Santos, nenhum. Se fosse depender do mérito do Santos, o Santos caía no Paulista também. Eu não acredito que caia. Pode ser porque futebol é futebol. Mas no Brasileirão o perigo é real, sim. Mas estamos no Paulista, a gente já está pensando no Brasileirão? Sim, porque o perigo é real. Igual quando eu falo, começa um Brasileirão Internacional, até Corinthians, São Paulo, um pouco menos, mas um Palmeiras, um Flamengo, são favoritos para um título, para a vaga de Libertadores, o Santos é favorito para rebaixamento. Se pegar uma vaga de Sul-Americana, nossa, solta fogos na Vila Belmiro. Faça festa, porque o time não é de todo horrível quanto a peça, jogador por jogador. O Santos não tem time. O time que tem não engrena. É cada um querer por si, não existe aquela comunhão, a torcida é meio que desiludida. É complicado. Então, o futuro para o Santos não é nada bonito. É perigoso. Mandar o Helman embora, trazer outro técnico vai resolver. O Santos tem que ter material humano. Né? Eu citei muito Marcos Leonardo, Mendonça e Ângelo, um Bauerman, João Paulo. Mas o Santos muito para por aí. Então, eu vejo, por mais que tem boas peças, o meio-campo do Santos também é muito pobre. Não cria, não propõe jogo. Mesmo em situações favoráveis e desfavoráveis do Santos é a mesma coisa. É uma inutilidade que dá medo. Se salta aos olhos, você percebe que o Santos é fraco e limitado. E contra um São Paulo que até então era bagunçado. Porque a gente tem que ver, o São Paulo teve méritos porque anulou um Santos fraquíssimo, mas também tem que ver que o São Paulo ganhou de um Santos também, porque era o Santos também. Será que se fosse a postura do São Paulo só foi assim porque foi o Santos? Aí tem aquela coisa, por que o São Paulo não foi desse jeito contra o Palmeiras? Preferiu ser covarde desde o primeiro minuto. Então esse é o ponto. Vamos falar bem do São Paulo, vamos falar bem do São Paulo. Mas existe pontos também. Só jogou assim porque era um Santos. Contra o Palmeiras, que é muito mais forte, não foi. Então vamos lá. Vamos elogiar e criticar, mas com racionalidade, com um balanço defensivo e ofensivo, com exatidão do que você fala.
Não só falar, não somente sacramentar, você é ruim, você é bom, São Paulo é campeão, o Santos é rebaixado. Não somente. Desenha-se para um Santos com futuro incerto e sombrio e tenebroso. O São Paulo, se for continuar nesse caminho, pode colher boas coisas. Boas coisas eu não falo nem título. É coisas boas. O São Paulo é um eterno começo de trabalho. Desde 2008, quando ganhou o Tri do Brasileirão 6, 7, 8, 2006, 2007, 2008, o São Paulo viveu de Paulista, viveu de Sul-Americana e muito tempo fugindo de rebaixamento, não sendo protagonista. Muitas vezes o São Paulo se acomodou. O próprio São Paulino se fez chacota, se auto-zoou. Então, fez o auto-bullying. Mas nem São Paulo nem Santos não pode viver nisso aqui. O São Paulo venceu por méritos do próprio São Paulo e tem méritos contra o Santos. O Santos perdeu porque continua no seu lado sombrio. Porque continua muito fraco. Houve-se méritos do São Paulo. Houve totais deméritos do Santos. Então, coisa que a gente pode pontuar e tem que pontuar. O São Paulo venceu. Sim. Mas o Santos perdeu. E como o Santos perdeu?